Hold familiar. O trabalho que nós escolhemos é referente à hold familiar como ferramenta de planejamento tributário. Esse trabalho tem a participação das acadêmicas Adriana, Beatriz, Bruna, Célia e eu que estou apresentando, Emiliane. A hold familiar, que foi a hold que nós escolhemos para estar apresentando, ela é trazida como um perfil ideal para a administração do patrimônio de uma família. E ao longo do nosso trabalho nós vamos estar mostrando quais são as vantagens e as desvantagens de se constituir uma hold. Então aqui a gente trouxe o quadro, o que seria a hold e como ela funcionaria. Então a hold familiar ela seria diretora, como se fosse o marido ou a esposa, né, numa administração familiar, e estaria alocado nesta hold todos os bens correspondentes e pertencentes a esta família, como imóveis, carros, ações. Então a conferência de todos os bens passam a integralizar o capital da holding, que nada mais é que uma empresa por CNPJ, constituído como detentora de todo o poder de toda a agregação de bens de uma família. Então, buscando melhores meios de administração de bens, realizou-se um estudo sobre holding familiar como uma ferramenta de planejamento tributário, que visa o controle de blindagem do patrimônio. A holding familiar é uma entidade criada com o objetivo de administrar o patrimônio de pessoas físicas da mesma família, a quais dispõem de participação societárias ou bens em seu nome. A hold vem do verbo em inglês to hold, que significa controlar, manter e segurar. No Brasil, as holds foram constituídas em 1976 pela Lei 6.404, que seria a Lei das SAs, Lei Sociedades Anônima. A hold familiar trata-se de uma empresa que detém o controle patrimonial de uma ou mais das pessoas físicas de uma mesma família, com bens, participação societárias em seu nome. Então, ela simplifica que o patrimônio é gerenciado e administrado por uma sociedade composta pelos membros da família. Fundamentação teórica. O principal objetivo é verificar os aspectos administrativos, as vantagens e as desvantagens que devem ser observadas na constituição de uma hold familiar. É importante destacar que o sucesso de uma hold está também relacionado como a empresa gerencia seus números financeiros e como o grupo familiar lidera sua equipe. Por isso, como qualquer negócio, é primordial que a hold tenha uma gestão orçamentária bem elaborada. A hold familiar e as suas principais finalidades. Então, nós destacamos aqui no nosso trabalho algumas finalidades que teria na constituição desta hold. Proteção patrimonial contra riscos normais de atividade produtiva, dissolução de uniões afetivas, excessiva carga tributária. Na questão de sucessão hereditária, dirigir a sucessão hereditária protegendo os herdeiros e sucessores, evitar os custos dos processos de inventário e partilha, evitar litígio familiar e garantir a continuidade do empreendimento. Eu acredito que este último ponto aqui seja algo muito importante quando se pensa em constituir uma holding familiar, porque hoje estudos apresentam que 70% das empresas familiares, quando elas são passadas adiante aos seus sucessores, muitas das vezes elas chegam à falência. Por quê? Porque o projeto inicial, que começou lá com o patriarca ou a matriarca da empresa, ela teve uma visão e muitas das vezes os sucessores não seguem com a mesma visão, com a mesma regimentação e é onde acontece a falência. Então a hold familiar também tem essa finalidade de garantir a continuidade dos empreendimentos, dar sequência ao patrimônio familiar sendo dirigido, nesse caso, por essa jurídica.
Comparação de PJ e PF. Vamos comparar aqui numa situação de inventário, de sucessão. Como que ficaria na pessoa jurídica da holding e como que ficaria numa pessoa física detentora dos bens em termos de porcentagem de tributação. Então, o tempo médio para a elaboração de uma conclusão de um processo de sucessão na hold é de 30 a 45 dias. Já o inventário são 4 anos e isso se não houver nenhum levantamento, né, nesse espólio, porque se tiver, ela dura muito mais tempo. Tributação a incidir sobre os bens imóveis, que é o famoso ITBI. Na hold familiar, 5,8%. No inventário, gente, 27,5%. Tributos estaduais a incidir sobre a herança ou doação, ou seja, quando morre o dono, que é passado para os seus herdeiros, existe o ITCMD, que é o tributo estadual sobre a herança. Aqui na hold e no inventário é a mesma porcentagem, 4%. Tributação a incidir sobre os rendimentos. Na hold familiar, 12,83%. No inventário, 27,5%. A hold familiar costuma ser uma sociedade limitada. Ela pode ser classificada como pura ou mista. A pura é criada para ser somente controlada, ou seja, ela é a única detentora e controladora. O objetivo dela será a administração dos bens da sociedade. Já a mista, ela também tem esse poder de controladora, mas adicionalmente exerce exploração de outras atividades empresariais. Na constituição da hold, será preciso registrar a hold em órgãos tais como Junta Comercial do Estado, no nosso caso no Mato Grosso a Juscemate, né? E na Receita Federal. É necessário definir cláusulas contratuais para que assim haja uma boa gestão empresarial e familiar. Definição do tipo societário, escolher o melhor regime tributário para esta hold familiar. Ou seja, a constituição da hold ela é a mesma coisa de constituição de uma empresa normal. Quando a família decide por constituir a hold, todas essas aplicabilidades, né, necessárias e obrigatórias na constituição de uma empresa, ela é implicada também na hold. Aspectos legais para a constituição de uma hold. Base legal para a constituição de sociedade hold está no artigo 2º e 3º da Lei 6.404/76, que prevê nos seguintes termos: a mesma companhia pode ter por objetivo participar de outras sociedades. Da mesma forma, as sociedades limitadas que adotarem a lei das SA como regência supletiva de sua legislação básica. Aí entra o Código Civil, o artigo 1052 até o 1087, e poderão constituir hold sobre essa forma societária. O patrimônio da família poderá ser transferido à hold com a eliminação do inventário, o que economizará grandes custos, que foi o que nós vimos no slide passado. Planejamento tributário. A tributação pode ser pelos regimes de lucro real, lucro presumido ou arbitrado. A hold está sujeita à incidência da constituição de PIS/FASEP e COFINS sobre a totalidade das receitas auferidas. Para efeito de apuração de base de cálculo de PIS e COFINS, os resultados positivos das participações societárias podem ser excluídos da receita bruta. Se a hold for pura, não haverá base de cálculo para PIS e COFINS. Olha aí uma situação muito interessante na hold, né? O PIS e o COFINS ele não vai auferir das receitas de lucros e participações. A tributação dos rendimentos provenientes de aluguel é outra vantagem da hold. Por exemplo, na pessoa física, os rendimentos tributados são na alíquota de 27,5%, nós mostramos no quadro passado. Na hold, optante pelo sistema de apuração com base no lucro presumido, a carga tributária é um total de IR,
mais contribuição, mais PIS, mais COFINS. E tudo isso será de aproximadamente 11,33% ou no máximo 14,53%, caso haja um adicional no imposto de renda. Blindagem patrimonial. É um conjunto de ações cujo objetivo é defender o patrimônio pessoal contra chamadas contingências externas. Mas é claro que isso só é possível se a holding familiar operar corretamente, ou seja, dentro da legislação tributária, e ter como foco o planejamento tributário, financeiro e sucessório. Caso haja a evasão fiscal, o administrador responderá por seus atos e patrimônio pessoal será afetado. Ou seja, a holding, ela nada mais é que uma elisão fiscal, é um planejamento, mas ela tem que ser feita com esses pontos bem definidos, como uma ferramenta de planejamento tributário, uma ferramenta financeiro e um possível sucessório de forma mais simplificada, porque no caso da evasão fiscal, que seria alguma arbitrariedade no rendimento dos impostos ou na apuração, o administrador responderá por seus atos e o seu patrimônio pessoal será afetado. Ou seja, existem hoje muitos advogados que defendem que o termo blindagem patrimonial ele não é um termo para ser usado tão espontaneamente como vantagem na holding, porque hoje existe já N situações, né, que pode estar descaracterizando essa blindagem patrimonial, né? Mais para frente a gente vai estar tratando sobre isso. A holding familiar também é uma forma de blindar os bens contra processos de divórcio, separação, litigiosas e uniões estáveis paralela aos casamentos formais. Ou seja, como ela é a detentora de todo o patrimônio familiar, se houver uma dissolução, um divórcio, ou até mesmo uma ação de uma pessoa que teria uma união estável com alguma das pessoas que são parte dessa sociedade, isso não será afetado, porque o bem não é buscado na pessoa física, o bem ele já passa a ser totalmente de propriedade da holding. Então seria uma forma de blindar toda essa ação judicial de partilha de forma que não seja consensual, né? Porque todo o patrimônio está alocado na holding. Então, é uma forma de blindar os bens de uma pessoa. Ou seja, um homem que casa com uma mulher e ele já possuía bens, e esses bens, muitas das vezes, são ligados à sua família. Ele se protege num caso de uma formação de uma holding familiar, porque a pessoa não pode vir a requerer parte desse bem, uma vez que esse bem já não pertence a ele, pertence à holding, né? Então seria uma blindagem nesse caso. Vantagens e desvantagens que nós vamos apresentar. As vantagens de utilização de uma holding familiar pode ser citada em inúmeros pontos, que começam em aspectos econômicos, financeiros e administrativos e podem ir até legais e societários. Pode-se assegurar que uma holding corretamente administrada proporciona uma gestão integrada com maior eficácia. O primeiro aspecto que merece destaque quando se fala em vantagem é que ela é uma forma preventiva e econômica de realizar a antecipação da herança. Normalmente, o patriarca da família faz a transferência de cota-parte da holding aos seus herdeiros, gravando-as com cláusula de usufruto vitalício em seu favor. Ou seja, ele transfere o seu bem e patrimônio para os seus filhos, porém ele firma na cláusula que enquanto ele tiver vida, ele vai usufruir desse bem. Que isso também impede de um filho vir querer, né, tomar posse dessa herança antes de o patriarca falecer e ele não ter mais ação ou poder sobre este bem. Então ele firma na cláusula o usufruto vitalício, que seria usufruir enquanto tem a vida, né, a seu favor.
Com essa cláusula será possível garantir a incomunicabilidade e a inalienabilidade e impenhorabilidade, permitindo que o titular usufrua de todo o seu patrimônio transferido como se fosse dono. A desvantagem é que pode ocorrer disputa entre os membros da família, dificuldade na demissão do executivo sucessor e dificuldade em desempenhar papéis diferentes, uma vez que pode se tornar complicado diferenciar o ambiente familiar com o ambiente de trabalho. Ou seja, é a famosa briga entre famílias sobre o poder, quem detém, quem não detém o poder, quem manda mais, quem não manda, né? Isso também não seria diferente, até porque vai estar tudo integralizado na holding, né? Então, imagina todos os bens, os filhos, os bens dos pais, tudo integralizado numa só, e sendo que ela é a detentora e ela que vai reger toda a situação. Metodologia. O trabalho foi realizado através de uma pesquisa exploratória, cujo método de pesquisa é bibliográfico, com o objetivo de proporcionar uma visão geral do que realmente é uma holding familiar, possibilitando um melhor entendimento. Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Segundo Rampazzo, 2002, página 60, na pesquisa qualitativa, todos os fenômenos são igualmente importantes e preciosos. A constância das manifestações e a sua ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. Discussão dos dados. Pode-se concluir através de análise das vantagens e as desvantagens e controles administrativos que a criação de uma holding familiar é decisão correta a ser tomada por empreendedores que visam prolongar a permanência da prática comercial com preservação do seu patrimônio e um planejamento sucessório adequado. Por consequência, evitar-se uma desarmonia familiar, buscando direcionar suas forças para o desenvolvimento do seu grupo. E como a gente veio tratando, né, nos slides passados, a sucessão familiar que a holding ela proporciona traz inúmeras vantagens no sentido de que evita brigas judiciais, evita pessoas que não estejam contentes da forma que foi repassado ou da forma que foi transmitidos estes bens. Então, assim, antes mesmo de tudo, é sentado, é formado, de formar essa hold, é firmadas as cláusulas, todos têm que assinar, todos têm que estar de acordo, justamente para que depois não haja todo esse problema, né, de inventário e possíveis sucessões. Nas considerações finais, conclui-se com a análise deste estudo de que a empresa holding traz vantagem para a redução da carga tributária da pessoa física, obtendo provento na tributação de seus rendimentos, se realizada via holding, assim como na realização do plano de sucessão de patrimônio, gerando um sólido planejamento sucessório e continuidade de seus negócios. Então aqui a gente finaliza, né, com todas as nossas referências, tudo que nós usamos no nosso trabalho, e nós agradecemos a professora Pamela, né, por ter nos apresentado esses temas que nós pudemos ter escolhido e todo esse trabalho que nós fizemos de pesquisa, de análise de dados e tudo, e também agregar ao nosso conhecimento tudo o que foi abordado dentro desse tema que nós escolhemos. Obrigada.